palavra de Deus, a palavra que Deus vem ao meu e ao teu encontro para falar aos nossos corações, a palavra que é o próprio Cristo, para nos erguer do chão, para nos colocar de pé, para encher o nosso coração de esperança, para falar comigo e para você: você não está só, eu estou contigo. Essa palavra que vem falar comigo e com você, que nos encontramos tantas vezes tão cansados, desconsolados. Muitas vezes a gente se encontra frio, amedrontados, muitas vezes incompreendidos. Nós queremos te pedir agora, Senhor, já tomando posse da tua palavra, tomando posse da tua voz, sabendo que não é só um livro, é o próprio Cristo que vem falar conosco. Abra então agora a palavra de Deus, abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Eu queria que você escutasse essa palavra, porque é o próprio Deus, nós vamos rezar com essa palavra hoje. É o próprio Deus que fala aos nossos corações. O Senhor mesmo marchará diante de ti e estará contigo, e não te deixará, nem te abandonará. Nada temas e não te amedrontes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor mesmo marchará diante de ti e estará contigo. Não te deixará nem te abandonará. Nada temas e não te amedrontes. Quando eu li essa palavra, fechei os olhos, rezei um pouquinho. O Senhor me mostrava a via sacra. Às vezes as pessoas pegam a palavra de Deus e pegam essa palavra apenas para te encher de palavras vazias, palavras ilusórias. Usam a própria palavra de Deus para nos enganar, para falar coisas muitas vezes que não muda nada em nós, não muda o nosso pensamento, não muda o nosso coração, tampouco muda a nossa vida. Olhando para essa palavra, eu olho para o próprio Jesus. O Senhor mesmo marchará diante de ti. O que mais me encanta em Jesus, Ian, é porque Jesus não é um patrão que manda a gente fazer algo. Não. Jesus não coloca pesos, fardos pesados sobre os nossos ombros. Não. Ele vai lá e faz primeiro. Ele vai à nossa frente mostrando como fazer, nos encorajando e falando assim: eu estou fazendo para te mostrar que é possível fazer e como deve ser feito. Jesus muitas vezes passou por situações que muitos de nós, quando nos encontramos nessa situação, nosso coração fica tão apertadinho, tão amedrontado. Às vezes diante de uma doença, às vezes diante de uma situação onde eu e você não sabemos como resolver. Às vezes diante de uma situação inesperada, como uma pessoa que recebe um diagnóstico tão terrível, tão sombrio. Às vezes diante de uma situação de desemprego. Diante às vezes de uma notícia, de uma traição, de um abandono. Às vezes diante de uma pessoa ao qual a gente nem reconhece mais. Aquela pessoa que trata a gente de uma forma que nem se compara. Não tem como eu reconhecer aquela pessoa que um dia me tratou de uma outra forma. Como muitas vezes a gente inicia um relacionamento e depois de alguns anos, aquele casamento vai por água abaixo. Isso amedronta tanto o nosso coração. Quantas pessoas colocam tanta confiança nos homens, nas pessoas, nas coisas. E muitas vezes essas coisas por nada se desfaz. E isso deixa o nosso coração tão amedrontado. Tanto medo. Muitas vezes eu e você estamos diante dessa situação. Mas a gente não toma a cruz.
A gente tem medo de tomar a cruz, porque muitas vezes aquilo foi dado por Deus. E esse medo faz com que os meus olhos se desviem do próprio Senhor, se desviem da palavra de Deus, se desviem do testemunho de Cristo. E esse medo cresce no meu coração, porque eu começo a seguir outros passos, outros caminhos, que não é daquele que marcha à minha frente, aquele que está diante de mim. Jesus, quando recebeu aquela cruz de Pôncio Pilatos, quando recebeu aquela condenação, ele tomou aquela cruz, ele beijou aquela cruz, ele começou o seu calvário. Houve quedas, mas também houve o levantar. Jesus não estava sozinho, porque Ele quer falar para mim e para você que nós não vamos estar sozinhos. Nós vamos estar com Nossa Senhora. Marchará diante de ti e estará contigo. Não te abandonará. Muitas vezes nós nos sentimos abandonados porque nós seguimos outros caminhos. Nós já não estamos mais no caminho que o Senhor trilhou, que o Senhor escolheu para mim e para você. Sabe esse casamento? Que muitas vezes, muitos de nós estamos passando por dificuldades, tribulações, porque muitas vezes a gente deixou desviar esse casamento. Nós tiramos esse casamento dos caminhos do Senhor. Nós deixamos entrar métodos anticoncepcionais. Nós deixamos entrar a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa sexualidade desgovernada. Nós afastamos o nosso casamento das promessas que a gente fez no altar. A gente deixa entrar a soberba, deixa entrar os desejos da carne e vai afastando dos caminhos do Senhor. E assim todas as situações que eu e você estamos passando. Será que nós temos andado nos caminhos do Senhor? Será que verdadeiramente o Senhor é aquele que marcha diante de mim? Será que os meus olhos estão no Senhor, nas atitudes ao qual eu estou tendo que tomar nessa situação? Porque se eu estou tomando atitude, olhando para o Senhor, essa é a promessa. Ele não te deixará. Ele não te abandonará. Não tem nada o que temer. Porque você vai subir esse calvário, você vai passar por essa dificuldade, mas não há medo, porque o Senhor está contigo. Eu olho muito para Nossa Senhora nesse momento. Essa é uma palavra de coragem. Quando eu vejo muitas vezes nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos falarem assim, sabe, Ian? Ah, vocês mataram Jesus, vocês matam Jesus, vocês falam que em toda Santa Missa vocês vivem o Calvário de novo, isso é masoquismo que vocês vivem. Não, não. Todas as vezes que a gente vive o verdadeiro Calvário, que a gente vive de forma incruenta, mais uma vez, aquilo que foi vivido apenas uma vez, a missa aconteceu uma vez, de forma verdadeira, incruenta, na verdade de forma cruenta, quando Jesus se entregou na cruz, ali teve um reset, no mundo inteiro, ali a gente teve uma oportunidade de salvação, e sabe por quê? Agora, nesse instante, e daqui a 10 minutos, e daqui a 1 hora, e daqui a cada instante, no mundo inteiro, acontece uma nova missa, porque nós ainda não estamos nos caminhos de Jesus. Se faz necessário apertar esse reset de novo. Jesus sabe que Ele precisa se entregar a cada instante, para que nós possamos alcançar a sua misericórdia, para que eu e você tenham essa oportunidade de salvação. Nós não matamos Jesus, não. Nós damos a oportunidade para que cada um de nós sejamos alcançados, o mundo inteiro seja alcançado pela sua misericórdia. Nós damos a oportunidade de ser tocado pelo seu amor, pela sua bondade. Por isso nós temos que cuidar tanto dos sacerdotes, porque é eles, são as mãos deles que nos dão essa oportunidade de salvação. Essa oportunidade de que a graça de Deus nos toque a cada instante e dê uma oportunidade de salvação para essa humanidade tão perdida.
essa humanidade que habita em mim, essa humanidade que muitas vezes faz com que a minha carne desvie o olhar para querer as coisas desse mundo, as coisas ilusórias, e me desvie dos caminhos de Jesus. Por isso que Jesus fez questão de ter aquele encontro com Nossa Senhora. Quando nós rezamos a Via Sacra, esse encontro acontece na 4ª estação. Para falar assim: minha mãe estará com vocês. Minha mãe sabe, ela compreende o seu cansaço. Ela sabe do teu dia a dia, ele sabe das tuas dificuldades, dessas perseguições. Ela sabe que você tem tentado de tudo, mas você não tem conseguido ainda. Mas ela há de te ajudar. E Jesus fez questão de marcar esse encontro tão lindo do alto da cruz. Na hora que era derramado o seu sangue, na hora da minha graça, da sua graça. Na hora que era apertado o reset do alto da cruz, ele fala: Ian, eis aí a tua mãe. Fabrício, eis aí a tua mãe. É um olhar de mãe, é um coração de mãe que nos compreende, que nos conhece, que é capaz de fazer com que eu e você volte para os caminhos do Senhor. Se eu colocava essa canção no meu coração, nós vamos rezar com ela. O peso da cruz derrubou Jesus, mas não foi o peso da cruz que deixou ele no chão, não. A graça dele que quer abundar em mim e você, há de fazer com que eu e você, tomados pelo medo, nos levantemos. E Nossa Senhora há de nos formar. Nossa Senhora há de cuidar de cada um de nós. Nossa Senhora há de forjar nos nossos corações a confiança, a esperança, a coragem de nos manter nos caminhos do Senhor, para que eu e você possamos ter essa certeza de que Ele está comigo. Ele não nos deixará, Ele não nos abandonará. E eu e você vamos provar a graça do céu. Cantemos rezando. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe pra compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraco, ferido, o teu olhar me mostra amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Você que está passando por essa dificuldade, pede Te isso. convido a caminhar também comigo. Ó mãe, pede isso agora. Ó mãe, Levanta. levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Ó mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, pra que eu possa entender que o Calvário me